Olá, nesse canal nós temos falado muito sobre doutrina espírita, colocamos aí palestras que nós fazemos lá no Núcleo Assistencial Espírita Francisco de Assis. Também é um canal pessoal onde postei algumas viagens, né, que eu fiz com a minha esposa, achei interessante postar, quer dizer, quem gosta, gosta, né? Obrigado a ver. E um dos filmes é sobre um assunto técnico, régua de cálculo. Por sinal, é aquele que eu tenho mais visualizações. Interessante, né? Então, hoje eu vou continuar falando sobre doutrina espírita, mas tentando atingir também um público mais técnico, tá? A questão de acreditar no céu, no inferno, num Deus, acreditar que quando você morre vai para o inferno, ou vai para o purgatório, ou vai para o céu, ou acreditar que tem reencarnação, que a gente vai reencarnar novamente. Isso aí, para a maioria das pessoas, depende basicamente da fé, da, da educação que teve, das igrejas que frequentou, né? Então, para essas pessoas que têm muita fé, não adianta a gente ficar dando explicações. Eu, por exemplo, às vezes eu falo assim, gente, é impossível que tenha existido Adão e Eva, né? Pelos próprios cálculos da Bíblia, ele teria vivido há uns 6.000 anos atrás, e antes disso já foram descobertos, né, que o homem já vivia na Terra. E hoje está consagrada a lei da evolução, mas não adianta você querer falar para uma pessoa que acredita ainda naquilo que até a igreja já não acredita mais, não é verdade? Então, para essa grande maioria, é uma questão realmente de ter crença e às vezes até uma crença bastante cega. O Espiritismo ele gosta. O Espiritismo ele precisa ter uma fé raciocinada, tá? Com pés no chão, procurar entender as coisas. Embora tenha, no nível atual da ciência, tenha muita coisa que a gente não consegue compreender, tá? Eu sou formado em engenharia, tenho algum conhecimento de física e eu tenho lido bastante sobre a física mais moderna e algumas teorias mais modernas ainda, que têm cada vez mais fortalecido a minha crença, né, na sobrevivência da alma, porque tem explicado para mim muita coisa. Eu, quando comecei, por razões pessoais, eu tive problemas físicos, tal, procurei um centro espírita e eu comecei a ler os livros e achei interessante, quer dizer, o espiritismo me parecia apresentar uma doutrina bastante justa, interessante, mas ainda não era suficiente. Depois eu comecei a ler os livros do André Luiz, desde o primeiro, né, O Nosso Lar, ele tem uma série muito interessante. Nossa, eu fiquei assim admirado com tantas informações que ele em 1940 e pouco já estava trazendo através da psicografia do Chico Xavier, tá? Mas eu tenho dado aulas, né? Já tive diversos alunos, estou dirigindo uma turma. E tem uma coisa que nós falamos nas aulas, é que nós, além do corpo material, nós temos o espírito, está usando esse corpo material. Existem conexões entre o espírito e esse corpo. Esse corpo é considerado como uma roupagem, né? Quem é inteligente não é o corpo, é o espírito. Quem tem sentimentos é o espírito, né? E quando nós estamos juntos, né, o espírito está encarnado, ele passa para o corpo físico tudo aquilo que ele sente e que ele é. Eu não vou entrar em detalhes,
Mas para explicar um pouquinho mais essa interação, nós também falamos que o espírito, para se manifestar, tanto no plano espiritual, quanto para se manifestar assim na Terra, ele precisa ter um corpo que nós chamamos que é semimaterial. Na realidade, por falta de linguagem ainda apropriada, né, nós falamos semimaterial, mas é um corpo material, tá? Existe a matéria e energia tem no fundo, a mesma origem, a mesma substância, tá? Então, esse corpo semimaterial que nós não vemos, mas ele faz a interligação do espírito com o corpo físico. E quando nós desencarnamos, alguns laços, ou todos os laços se desfazem e o espírito fica liberto do corpo, tá? Aí, qual é a explicação? O espírito, ele passa a viver agora no plano espiritual. Então, você tem o plano da matéria, que é a Terra, que nós vemos, tocamos, etc. Quando há o desenlace, nós vamos, o espírito, né, passa a interagir com as coisas do mundo espiritual. E nós aprendemos também que no mundo espiritual existe assim diversas camadas espirituais, tá? E às vezes era difícil entender isso. No começo fala assim, parece que são círculos ou esferas concêntricas, né? Em que os espíritos inferiores estão nas mais baixas, falam até nas trevas, e os espíritos superiores nas camadas mais elevadas, mais iluminadas. Mas isso é uma forma de dizer para simplificar um raciocínio. Na realidade, a gente deve pensar assim, no ambiente que nós estão passando diversas frequências, né? Você tem a frequência está usando o celular, o Wi-Fi, o Bluetooth, você está com a TV, com o rádio, e tem o calor, tem o som, e cada um ocupa o seu, chamamos assim, o seu espaço próprio. Não há uma interferência. No plano espiritual é a mesma coisa. Então existem as camadas, né, as zonas espirituais, cuja vibração é mais baixa, e há outras que são mais elevadas, outras mais elevadas, e elas, se fôssemos falar em termos de espaço, nós falaríamos assim, elas podem ocupar o mesmo espaço, mas com frequências diferentes, tá? Então é fácil a gente mais ou menos imaginar dessa forma. Eu imagino dessa forma, que nesse lugar que eu estou, existem vibrações mais baixas, existem vibrações mais altas. Existe a capacidade da gente sintonizar, tá? Por exemplo, se eu estiver pensando com muito ódio, alguma coisa, a minha sintonia vai se dar com essas camadas de mais baixa frequência, onde existem espíritos que estão vivendo nessa frequência. Se eu estou com minha mente mais elevada, sabe, pensamentos mais construtivos, sem ódio, sem rancor, certamente eu vou, espiritualmente falando, estar entrando nessas faixas de vibrações mais elevadas. Isso é muito importante ter esse conceito bem aprendido para que a gente possa até estar mais feliz, né? Para que nós possamos sentir alegria, sentir paz, saber que a vida é importante para a gente, que a família, etc. Tá? Então, depende de nós. Tá? Mas muitos de nós já nascemos com uma personalidade bastante complicada. Tá? Então, a vida serve para que a gente vá se melhorando, é a tal da reforma íntima. Puxa vida, eu estou me irritando facilmente e a minha frequência baixa. Como é que eu faço para melhorar a minha frequência, para não atrair coisas ruins? É melhorar, sabe, o meu pensamento, é ter mais tolerância, e assim vai. Tá? Agora, vamos passar um pouquinho para a parte assim da física. A física teve um avanço extraordinário, né?
desde o começo do século passado, Einstein, tá? E tantos outros cientistas vieram trazendo muitas informações. E a grande parte dessas informações da física, elas começam de uma forma teórica, né? Usando a matemática bem assim avançada, criam-se muitas teorias, tá? O buraco negro, por exemplo, saiu de discussões em cima de uma física ainda teórica, até que ele seja comprovado, como realmente isso tem acontecido, né? O bóson de Higgs, ele tinha sido comprovado teoricamente, matematicamente, mas levou assim um bom tempo para que lá no CERN fizessem as experiências e constatassem que o bóson, né, aquele que chamaram, apelidaram de partícula de Deus, existisse. Então, de uma teoria passou realmente a fazer parte do conhecimento científico. E muitas outras conclusões surgiram após a descoberta e a comprovação desse bóson. Tá? Então, a física está avançando. Existem outros conceitos da física, principalmente advindos depois da teoria quântica, né? Que tem muita gente usando de forma assim muito leiga, assim, sem compreender, porque não é uma coisa simples, não. Mesmo para estudiosos tentar compreender a teoria quântica, né? Aquela teoria do micro, que acontece no micro e não no macro. Então, eu tinha muitas dúvidas, por exemplo, como é que lá no plano espiritual eles sentiam contato, eles bebem água, sabe? Tem hospitais. Poxa, mas como é que isso daí pode ser possível, né? Existe uma teoria que é a teoria das cordas, por exemplo, tá? Em que o átomo não tem mais aquela matéria como nós pensávamos, e agora, como teoria, o átomo, consequente à molécula, é um conjunto assim de cordas, né? Um sistema energético, tá? Que a ciência está cada vez evoluindo mais nesse conceito, né? E aí eu penso assim, nossa, essa água que eu bebo, tem a água que se bebe lá no plano espiritual, porque tem espíritos que ainda sentem a necessidade da alimentação, sentem a necessidade do fumo, da droga. Muitos ficam aqui na Terra para se aproximarem de pessoas que são viciadas, para sentirem novamente, né, aquela droga ou a bebida no seu corpo. Nas portas de bar, existem relatos espirituais que muitos espíritos estão ali junto com o pessoal viciado nos balcões ali dos bares, absorvendo também aquele álcool, né? Eu imaginava, mas qual a densidade, né, desses materiais lá no plano espiritual? Eu achava que devia ter alguma coisa como os átomos mais distantes uns dos outros, os núcleos, né, dos átomos se distanciando, mas isso não me satisfazia. E essa teoria das cordas e das supercordas é uma teoria interessante que começa a dar sentido a muita coisa que eu imaginava, tá? Uma grande parte dos cientistas não acredita realmente no espírito, não acredita naquilo que ele não consegue provar, de ver, de repetir. Mas você pode pensar também do outro lado, puxa vida, o que precisaria acontecer para que as pessoas acreditassem, né? Então, eu imagino que a ciência vai evoluir de tal forma que vai ser possível, mesmo essas pessoas mais céticas, né? Eu era muito cético, ainda sou um pouco, não acredito em tudo que me falam, eu tenho que pesquisar para entender. Então, o que eu falo
para as pessoas lá no centro espírita são coisas que eu realmente aceito e vejo explicação. Tá? Mas eu, lógico que eu tenho um pouquinho de boa vontade para aceitar isso, né? Então, por exemplo, eu vejo essa teoria do multiverso, podem procurar aí no Google, né? Sobre multiverso. É uma teoria que grande parte dos cientistas não aceita porque não tem nada provado. Como é que você vai provar que existe um multiverso, universos paralelos ao universo da Terra? E tem havido também muita confusão com respeito a isso, tá? E se você for analisar isso que eu falei, né, essas camadas espirituais, isso não deixa de ser um universo paralelo. É um universo paralelo e onde tem vida. O pessoal faz uma confusão como que nesse universo paralelo existiria uma réplica nossa vivendo nesse universo paralelo. Mas segundo a minha visão, não é verdade. Eu, espírito, Edson, estou vivendo aqui, tá? E já vivi nesse multiverso. Né? E existem formas de nós passarmos de um universo para outro. Por exemplo, aqui na Terra, tem muitas pessoas que têm essa capacidade de mediunidade, né? De ouvir espíritos ou incorporar. O que é isso? Isso é como se essas pessoas, consciente ou inconscientemente, adquirissem uma chavezinha, um portal onde existe essa possibilidade de comunicação. Tá? Acredito que um dia a ciência vai comprovar isso. É melhor ter esperança e pesquisar do que dizer eu não acredito nisso porque não está comprovado. A ciência está muito longe de realmente explicar tudo isso para nós, de achar as explicações, né? Ainda vai levar aí uns 40 anos, 30, 40 anos, sei lá, tá? Então, no plano espiritual, essas camadas, diversas camadas, existe também essa possibilidade de um espírito assim muito elevado reduzir a sua vibração para interagir com camadas inferiores. Não é possível, exceto quando existe alguma outra, uma ajuda de espíritos superiores, mas o contrário normalmente não é possível. Um espírito mais pesado, menos iluminado, ele não consegue aumentar a sua vibração, tá? Para ir em esferas superiores. Então, o que é isso daí, gente? Isso o Espiritismo explica. E conhecendo um pouquinho a física, a gente faz uma correlação. Puxa vida, o multiverso explicaria aquilo que o Espiritismo já fala. E olha, e se vocês pegarem o livro, um dos livros que Kardec escreveu, a Gênese, tá? Vocês vão ver, tem que tirar aquilo que fala assim, não acredito, imagina, ele estava errado, isso aqui. Não, veja aquilo que eles já falavam naquela época, sobre, por exemplo, a relação matéria e energia, tá? Sobre o fluido cósmico universal, esse prana que nós falamos, tá? Que hoje a própria ciência, né, já estabelece que não existe aquele vácuo, não é o vazio. Esse vazio está preenchido. Nós hoje falamos em energia escura, em matéria escura. Nós falamos, quer dizer, a física fala, tá? Sem entrar em detalhes, mas isso já é estudado e que eu saiba, isso já está aceito pela ciência, não de uma forma direta, mas de uma forma indireta de cálculos. Então é isso que eu queria passar, essa correlação, sabe, entre o espiritismo e os conhecimentos da física, as teorias da física e ciência, né, que está acompanhando pouco a pouco. Vamos ficar um pouco a par, mas nada a dizer de
da física quântica, sem conhecer um pouquinho mais, tá? Tem muita coisa relacionada com a física quântica realmente, né? Os fluidos que nós manipulamos e muita coisa do que eu falei, mas não há necessidade, porque pouca gente também entenderia e tem muito pouca gente que falaria com precisão, tá? Eu também evito chegar num ponto que eu não tenho condições de explicar com propriedade. Tá bom? Se houver mais algum ponto interessante, futuramente, certamente, eu passarei numa parte 2. Abraço a todos. E inscreva-se no nosso canal. Não é patrocinado, não ganhamos nada. Gostaríamos que você, se você gostou, que você se inscreva. Se você gostou da postagem, pode comentar, dá o seu like aí, que isso incentiva e melhora também a penetração do nosso canal. Tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus.